Graça e paz. Hoje eu quero esclarecer a respeito dos casais que muitos estão sendo atacados espiritualmente e não sabem. Mas se você estiver me acompanhando neste vídeo, eu peço que vá até o final comigo. Amém? E vamos ouvir com atenção o que Deus quer falar conosco. Amém? Bem, para começarmos, gostaria que me acompanhasse nesta leitura que está em Marcos 10, do versículo 1 até o versículo 12, e que diz assim: levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão outra vez se uniu em torno dele e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram, tentando-o: é nisto ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse: que vos mandou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. E na casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Neste texto que acabamos de ler, os fariseus fazem uma pergunta sobre divórcio. Entendemos então que eles fazem essa pergunta porque ouviu Jesus ensinando sobre este assunto, ou provavelmente porque Jesus, na reunião que estava não só com os seus 12 discípulos, mas com a multidão em torno dele, ensinava a respeito do casamento. Uma referência também ao seu casamento com a noiva, que somos nós. Então os fariseus, eles começam a ouvir sobre o assunto a respeito do divórcio e questionam o ensino do mestre, quando diz em Mateus capítulo 5, versículo 32, eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Os fariseus não aceitavam este ensino e faz uma pergunta para Jesus experimentando, e que ele iria responder. E aquela pergunta que está escrita em Marcos capítulo 10, versículo 2, e aproximando-se dele os fariseus, perguntaram, tentando: é nisto ao homem repudiar sua mulher? A palavra tentando é a mesma coisa de experimentando, ou seja, querendo eles afirmar que Jesus estava errado a respeito dos seus ensinos. Mas Jesus sabia as suas intenções e respondeu com outra pergunta, e disse assim, em Marcos 10, versículo 3, mas ele, respondendo, disse: que vos mandou Moisés? Aí eles responderam no versículo 4, que Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Agora, olha a revelação dessa palavra. Eles responderam que foi Moisés que permitiu uma lei sobre a carta de divórcio. E Jesus respondeu no versículo 5 que Moisés deixou escrito esse mandamento por causa da dureza dos seus corações. A dureza do coração do homem, que se divorciava por qualquer besteira. Antigamente, mais era o homem que divorciava. Hoje em dia, não só o homem, mas também a mulher. Mas Jesus nos mostrou o que agrada a Deus. No versículo 6, ele nos mostra uma grande revelação. Jesus disse que, desde o princípio da criação, que Deus fez o homem e a mulher para estar juntos. Por isso, no versículo 7 diz que o homem deixará seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e isto vale também para a mulher. Portanto, não se separa por qualquer besteira. Porque não existe casal perfeito, mas existe casal que luta todos os dias para manter fiel ao seu casamento e com Deus. Deus nos fez para ficarmos juntos. No versículo 9, Deus disse, portanto, o que ele ajuntou não se separa o homem e a mulher, porque nos tornamos uma só carne, como escrito no versículo 8. Os fariseus nunca concordavam com Jesus, eles não entendiam. Talvez nos pensamentos deles achasse que Jesus era contra a lei de Moisés,
Jesus fala de uma forma tão sábia que somente aqueles que se acham mais sábios não entendem o que Jesus ensina. Por isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, lá no versículo 19, que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Mas está escrito que o nosso Senhor apanha os sábios na sua própria astúcia. E sempre acontecia toda vez que os fariseus faziam uma pergunta para Jesus. Com as suas astúcias, o que é uma astúcia? É uma pessoa esperta, com a habilidade de não se deixar enganar com facilidade. Mas a sabedoria deste mundo não é a sabedoria de Deus. Por isso que Jesus disse, mandamento de Moisés, voltando para Marcos capítulo 5, Jesus disse que por causa dos seus corações duros, Moisés deixou escrito este mandamento. Porque Jesus disse, ele se prestar atenção na palavra, o Senhor diz, ele deixou escrito esse mandamento. O que quero dizer com isto? Que os fariseus, eles liam a lei de Moisés, mas não conheciam o Deus de Moisés. E é o nosso mesmo Deus. Você deve estar se perguntando, mas espera aí, Moisés era um servo de Deus, um grande homem de Deus. Será que Jesus discordou de uma coisa da lei? De modo nenhum. Jesus nos respondeu que a carta de divórcio vale, mas só em caso de traição. Quando Jesus disse em caso de fornicação, o homem e a mulher têm todo o direito de se separar se quiser. Mas por causa de qualquer besteira, ou porque o casal briga muito, porque não concorda sempre com o outro, isto Deus não concorda. Entenda uma coisa, você que se separou por causa de qualquer outra coisa que não fosse por causa de traição, presta atenção. Jesus disse que qualquer casal que se separou por qualquer problema que não fosse traição e procurar outra pessoa para formar outra família, você estará adulterando, pecando, trazendo maldição para a sua vida, se distanciando mais ainda de Deus. E percebe uma coisa, nunca deu certo em casais que se separam e formam outra família, achando que encontrará a pessoa perfeita. Quer um exemplo? Veja tantos famosos que já se casaram tantas vezes e nunca permaneceram com alguém. Não estou aqui julgando, a escolha é de cada um. Até Deus respeita isso, mas eu te deixo um conselho na parte de Deus, que luta pelo seu casamento, não se separa. Outra pessoa não vai resolver seu problema. Ah, mas ele me traiu. Acima de tudo tem outra coisa que agrada muito a Deus, que é o perdão. Jesus disse sim que você tem todo o direito de se separar em caso de traição, mas não quer dizer que isto é a única forma de se resolver. Não, mas pode se sentar, conversar e começar a lutar pelo seu casamento. Mas uma coisa eu digo, sem Deus é impossível vencer. Coloca Deus no meio do seu casamento e te ajudará nessa fase difícil. Sabe, meu irmão e minha irmã, quem quer que isto aconteça é o próprio Satanás. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 5, diz, não vos preveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Este é o melhor conselho que você deve aplicar. Sei que é difícil de perdoar, sei que é difícil de aceitar, mas este versículo que acabamos de ler nos ensina só dar um tempo, não nos separar de uma só vez, mas dar um tempo e deixar que Deus trabalhe no nosso casamento. Quando diz dar um tempo somente para jejuar e oração, é conversar com Deus, é você deixando Deus resolvendo aquilo que você não pode fazer, mas o Senhor pode. Este versículo nos revela que sempre foi e sempre será um ataque espiritual. Quando a palavra nos mostra que devemos utilizar as armas do Senhor, jejum e conversar com Deus, oração, para que Satanás não vos tente novamente pela sua falta de equilíbrio. Sim, intemperança é uma pessoa que não tem equilíbrio. É só Deus pode te ajudar a ser moderado. Apóstolo Paulo deixou um conselho para nós, homens e mulheres. Em 1 Coríntios 7, do versículo 12 e 13, assim, mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. No versículo 13, se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe.
Separação não é a solução, mas Deus em sua vida é a solução. No versículo à frente, 14, diz que o marido descrente é santificado pela mulher, e da mesma forma a mulher descrente é santificado pelo seu marido. E diz mais, para que outra sorte os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos, porque uma separação de quem tem filhos atinge até os filhos. Mas para a pessoa vencer, precisa pelo menos um desse casal conhecer a Deus. Se o marido tem Deus em sua vida, ele sabe do que estou dizendo. O mesmo para a mulher. Mas se nenhum dos dois tem, a situação está complicada e não há como se resolver. Então, este é o conselho que deixo para você que está me acompanhando nesta maravilhosa palavra de Deus. Tenha Deus em sua vida, porque o que não podemos, o nosso Senhor pode. Todas as coisas. Amém? Se inscreve aí no meu canal, dê um like e me acompanhe no YouTube. Amém? Se não estiver encontrando o meu canal no YouTube, pode comentar que eu mando um link para você. Que Deus o abençoe e te guarda. E você que é casado, Deus venha cuidar do seu casamento. E que você receba. Amém. Fique com Deus.